Olá pessoal, vamos falar aqui sobre a escrita e a ansiedade, como que você pode usar a escrita para diminuir a ansiedade, quais são os exercícios que a gente faz dentro da terapia para usar a escrita para nos acalmar. Olá pessoal, já tem gente entrando aí, já reconheço alguns nomes aí da outra live, a Elia estava na outra live, Murilo também, né? Larissa já entrou, a Larissa... A gente conversa aí, ela tá passando por umas crises aí, eu tô ajudando ela. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês hoje? Eu recebi uma pergunta esses dias aqui, como fazer o meu processo de escrita, né? Porque a escrita, ela reduz muito a ansiedade. E a gente faz um processo de escrita dentro da terapia, né? Então, como é que a gente pode fazer para escrever, para a gente entender os nossos gatilhos, sintomas, para a gente entender de onde a nossa ansiedade vem, para a gente entender o que a gente pode fazer, né? Qual que é a estrutura de uma escrita terapêutica, por que a escrita terapêutica funciona, por que a gente usa isso na terapia, né? Como que eu faço isso, né? Eu faço no computador, eu faço no caderno, o que eu devo escrever, né? Tem gente que não sabe o que escrever, né? Então eu devo escrever o que eu estou sentindo, devo escrever o que eu estou pensando, devo escrever o que eu vou fazer, devo escrever o quê, né? Então o que você faz quando você for sentar para fazer esse processo de regulação emocional? Então primeiramente eu quero falar para vocês o que é a regulação emocional, né? Então a regulação emocional é uma técnica que a gente faz para reduzir o impacto e a intensidade das emoções, e não só isso, para aumentar a comunicação entre as áreas do cérebro que são responsáveis por gerar as emoções e as áreas do cérebro que são responsáveis por modular essas emoções. Então, o que é modulação? Quero explicar para vocês o que é um processo modulatório. Existem certos neurônios que eles produzem algumas coisas no nosso cérebro, e existem outros neurônios que eles não produzem nada, mas eles modulam os outros que produzem. Então, por exemplo, a dopamina, ela faz você ficar querendo alguma coisa, né? Existem algumas áreas que modulam a dopamina, então podem inibir a dopamina ou suprimir ou inibir, ou aumentar, né? Então, modulação é isso, é quando algo aumenta ou diminui a atividade de alguma parte. Então você pode dizer que a regulação emocional é uma modulação das emoções. Então, assim, quando eu vou fazer um processo de regulação emocional na terapia, o que eu estou querendo? Que a pessoa comece a usar as emoções de um modo mais prático, mais pragmático. Que a pessoa comece a usar as emoções para se guiar pela vida de fato e não para, sei lá, sentir medo quando não deveria, nem para ficar apavorada quando não deveria. Então, regulação emocional é isso, né? E tem várias técnicas de regulação emocional. Tem o Mindfulness, que é uma meditação de atenção plena, que a gente pode trabalhar em outro momento aqui. Pessoal, se quiserem fazer pergunta, pode fazer, tá? Coloca a pergunta aqui, embaixo tem um espacinho com a perguntinha. Eu vou falando e vou respondendo se a pergunta tiver a ver com o que eu estou falando, senão eu respondo depois, tá? Podem perguntar. Outra coisa que eu quero pedir para vocês, se vocês gostam do meu conteúdo, me dão essa ajuda aqui, clica aqui no cantinho, aqui tem um aviãozinho, e manda essa live para as pessoas, que vamos colocar mais gente aqui. Quanto mais gente tiver, mais tempo eu fico aqui produzindo conteúdo de graça para vocês. Então a gente faz regulação emocional de várias formas. A gente faz via conversa, a gente faz via exercício físico, a gente faz via escrita, a gente faz de várias formas. Então eu quero falar para vocês como fazer via escrita. Eu tenho uma plataforma que faz uma estrutura de escrita terapêutica para você. Tem uma pessoa aqui que me falou esses dias que entrou lá e ficou 4 horas escrevendo. Então, assim, a estrutura da plataforma, ela é uma estrutura baseada num modelo canadense que já deu certo, que foi testado e validado em universidades. Então, assim, a plataforma, a minha, ela não foi testada em estudo científico empírico, mas ela foi ela foi inspirada em uma plataforma que foi testada e que passou por todas as validações científicas, né?
Então, o que a gente faz lá dentro da plataforma? Se você quiser fazer, o link está na minha bio. É de graça, não cobro para você entrar lá e fazer. Tem todos os exercícios lá que a pessoa vai fazer, né? Então, como é que é a regulação emocional com a escrita? Você tem o objetivo de clarificar na tua cabeça algumas coisas, né? Então, eu vou falar para vocês de uma técnica muito simples, que é o formulário ABC, né? Que vocês ficam sabendo quando vocês fazem algum tipo de terapia cognitiva, né? Quando vocês leem alguma coisa sobre terapia cognitiva, vocês podem ficar familiarizados com esse formulário ABC, e a gente usa alguns outros, né? ABCD, eu gosto de usar também, que é 4 fatores. Então, você vai sentar alguma hora do dia, vai escrever sobre gatilhos, né? Situações gatilho, pensamentos automáticos. Eu já vou explicar tudo o que é cada um desses elementos, né? Pensamentos automáticos, emoções e consequências. Então, vamos pegar um exemplo. Alguém quer dar um exemplo aí de como, de algum gatilho de ansiedade que você tenha? Pode colocar aí algum exemplo de o que te engatilha a ansiedade, e a gente pode usar os exemplos de vocês, que fica até mais bacana. Ó, o Murilo perguntou: a regulação das emoções é para diminuir o estresse e a ansiedade, certo? A regulação emocional é para diminuir o estresse e a ansiedade, para modular o estresse e a ansiedade, para usar o estresse e a ansiedade, assim, para usar, porque o estresse tem aquela curva, né? Não sei se vocês já viram, é uma curva em U. Se você não tem nada de estresse, você fica paralisado por apatia, né? Procrastina. Se você tem muito estresse, você passa mal porque você fica mega sobrecarregado. Lá no meio você tem a performance máxima, com a quantidade de estresse ideal. A regulação emocional ela é tanto para evitar que as emoções se tornem patológicas, quanto para modular as emoções, quanto para você entender as emoções, porque a pessoa ansiosa ela não entende as emoções dela, ela fica ansiosa, ela não sabe nem o que está acontecendo. Então vamos lá, vocês colocaram aqui: medo de passar mal, medo de ter ansiedade. Esse não é um gatilho, esse é um pensamento. Esse é um pensamento automático. Essa é uma emoção. O gatilho vem antes. Vocês veem que é difícil de reconhecer, né? Geralmente a pessoa não reconhece isso antes da gente dar vários exemplos. Então eu vou dar um exemplo aqui meu, vocês depois podem pegar e trazer, né, situações que vocês considerem que possa ser um gatilho, tá? Hoje eu estava atendendo uma paciente que disse o seguinte: Jean, eu fico muito tempo ociosa. Nesse tempo que eu fico ociosa, eu sinto que já me engatilha a ansiedade. Nesse tempo que eu fico ociosa, eu fico sem fazer nada e me parece que a minha ansiedade aumenta. Então esse é um gatilho, ou seja, uma situação que aparentemente não tem pensamento nenhum, mas de repente aquela situação começa a suscitar um monte de pensamentos. Entenderam o que é gatilho? Outra coisa, meu maior gatilho é o aumento da temperatura. Há momentos do dia em que o calor interfere no meu humor e percebo que são nesses momentos que tudo desanda. Perfeito. Perfeito, Elia. É exatamente isso que é um gatilho. O gatilho da temperatura, ele tem muito sentido para a pessoa que tem pânico, para a pessoa que tem crise de ansiedade. Geralmente, a crise de ansiedade e o pânico, eles fazem com que o teu corpo esquente mesmo, ou que você sinta a sensação de estar muito calor. Então a pessoa fica suada, tal. Então isso pode ser sim um gatilho para suscitar o segundo elemento, que são os pensamentos. Então vamos pegar o exemplo dela aí, que foi um exemplo bom. Calor. Então no formulário ABCD você vai escrever lá, letra A, calor, né? Calor é o gatilho. Aí vem o quê? Vem o pensamento automático. E aí eu vou esclarecer para vocês o que é um pensamento automático. Vamos pegar o próprio exemplo da Elia. Eu não sei se estou falando o nome falando certo o teu nome. É Elia, né? Sente calor. Aí o que você pensa? Coloca aí no comentário o que é que você pensa, o que passa pela tua cabeça quando começa a ficar calor. Esses são os pensamentos automáticos. Esses são os pensamentos automáticos que vêm de uma forma, né, automática, já diz o nome, vem do nada, como se fosse um estralo na cabeça, assim, pum,
veio aquele pensamento. Então, assim, calor é o gatilho. De repente a pessoa pensou, eu vou ficar mal, eu vou ter um ataque, eu vou ter uma crise, né? Meu gatilho é ver notícias ruins, como de doenças, mortes, etc. Exatamente. Gatilho, e aí começa a pensar, né? Eu posso pegar Covid, sei lá. Começa a pensar em algumas coisas, né? Brigas familiares, mexer muito tempo no Instagram, me culpar. Exatamente, vocês já estão pegando a lógica da coisa. O que acontece quando você começa a evitar os gatilhos? Quando você começa a identificar os gatilhos? Você começa a entender, né, onde eles estão. Você começa a entender se você foge do gatilho ou não. Porque tem uma diferença entre você enfrentar o gatilho e fugir do gatilho. Tem uma diferença grande entre isso. Quando você consegue enfrentar o gatilho... o Eduardo perguntou se o ambiente pode ser um gatilho. O ambiente é um dos mais poderosos gatilhos, Eduardo. É muito poderoso o gatilho do ambiente. Você se sente muito mal numa sala por muito tempo. Quando você entra naquela sala, o teu cérebro fica estressado e ansioso, mesmo que não tenha nada de ruim naquela sala, né? Por exemplo, você ficou muito tempo tendo pensamentos ansiosos e com medo num determinado lugar. Então esse lugar, ele meio que sinaliza para o teu cérebro que você tem que ficar com medo. É uma coisa muito comum as pessoas que têm insônia. A cama é um gatilho ambiental de ansiedade. Elas começam a ficar com medo de deitar, com medo de que chegue a hora de deitar, entendeu? Então é um gatilho ambiental. O teu cérebro se adaptou a ficar naquele lugar e buscar estímulos de medo e perigo. Ambiente de trabalho também é um grande gatilho, exatamente. Então vamos voltar para o exemplo, né? Gatilho do calor, pensamento automático. Vou ficar com uma crise, vou ficar com ataque de pânico, vou ficar mal, vou passar mal, não vai ter para onde eu fugir. E eu vou passar mal, as pessoas vão notar que eu passei mal, né? Como eu tinha lá no ônibus. O meu gatilho era a porta do ônibus fechando. Então o que acontecia? Eu entrava no ônibus e já entrava no ônibus pensando, vixe, vou ter que ir de ônibus hoje e tal. Meu pai não me emprestou o carro, né? Eu conto essa história lá no curso, para quem é aluno do curso, já ouviu essa história. Quando eu ficava muito mal, eu acordava já meio mal, eu pedia o carro do meu pai emprestado. Só que às vezes meu pai não emprestava o carro. E aí nesses dias que meu pai não emprestava o carro, eu sabia que eu poderia ter um ataque de pânico mais forte. E aí o que acontecia? Quando fechava a porta do ônibus, assim que a porta fechava, que dava aquele barulho, só um pouquinho que eu estou ajeitando aqui a luz, assim que eu fechava a porta, que dava aquele barulho da porta fechando, esse era o meu gatilho. Então esse era o som que produzia em mim aquela entrada de adrenalina no sangue, e aquilo já começava uma torrente de pensamentos. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. Na hora em que vou dormir é a hora que os pensamentos são mais focados. Eu sinto aflições, dores de cabeça, sensações de angústia, mas também reconheço conscientemente, porém não consigo amenizar. Esse aqui já é o C, tá? Esse já é o elemento C. Aí você pulou o elemento B. Quando fico com fome, acho que vou passar mal. Se estiver dirigindo, começa mais a aflição. Sinto vontade de me isolar, por sentir um ar fresco, pois esse contato com a natureza me proporciona paz e conexão. Então tá, você sentiu aquele calor e aí começa a pensar alguma coisa passa pela tua cabeça, de forma automática, de forma não questionado pelo racional, os elementos do pensamento automático, automático, rápido, geralmente verbal, né? Geralmente verbal, ou seja, uma frase que passa na cabeça. Pode ser também imagético, pode ser uma imaginação, pode ser você, eu me imagino tendo um ataque de ansiedade, pode ser também, mas não é o comum. O comum é que seja uma frase mesmo, o comum é que seja algo verbal. Então ele é automático, ele é rápido, ele é verbal e ele não é questionado pelo sistema racional, ele não é questionado pelo teu cérebro. O teu cérebro encara os pensamentos automáticos como se fossem verdades incontestáveis, tá? Então você está lá pensando que você vai ter um ataque de pânico
E você pode ter de fato esse ataque, porque você fica com tanto medo e tanta apreensão que o teu cérebro gera um medo mesmo, e aí você tem de fato o ataque, porque você começa a ter certeza que vai ter um ataque, e aí você começa a responder a isso, né? Então o teu corpo responde àquilo que você espera. Então os pensamentos automáticos, eles surgem de um gatilho, né? Acompanharam até aqui, né? O pensamento automático, ele surge por causa de um gatilho e ele causa uma emoção, né? Vocês falaram ali, fico mal, me sinto mal, acho que eu vou ter sensações de angústia, né? Sinto aflições, dores de cabeça, acho que vou passar mal, né? Me sinto aflita. Isso tudo é o C, né? Isso é o C do A, B, C, D, né? Então, situação A, eu entrei no ônibus e a porta se fechou, pá, gatilho. Aí vem o pensamento, vou passar mal, vou ter um ataque de pânico, vou ter um súbito de ansiedade aqui, não vou ter o que fazer, não vou conseguir fugir. Então os meus pensamentos automáticos lá, quando eu senti ataque de pânico dentro do ônibus, era o seguinte: imagina se eu tenho um ataque de pânico no meio da estrada, indo para a cidade lá, e eu não consigo ficar mais dentro do ônibus. Olha só que complexo que é o nosso cérebro. Então a nossa simulação mental faz essas loucuras às vezes, né? Então eu começava a pensar assim, imagina se eu tenho um ataque tão forte de ansiedade que eu passe mal e eu tenha que mandar o ônibus parar e que eu não consiga mais ficar dentro do ônibus e que eu tenha um surto de medo, de ansiedade, que eu não consiga mais ficar quieto. Aí o cara vai ter que parar o ônibus e vai ser uma catástrofe, todo mundo vai ficar ali me olhando, não sei o quê. E era assim que surgia em mim a crise de pânico. Desse pensamento de que eu vou passar tão mal que o ônibus vai ter que parar para mim me acalmar. Então às vezes eu me imaginava lá fora do ônibus, deitado, suando, e as pessoas lá em volta de mim, sabe? Você já deve ter visto essa cena. E a pessoa que é ansiosa, ela vê essa cena, ela fica com essa cena meio marcada na cabeça, né? Então eu pensava nisso, e isso para mim era um grande... essa situação do ônibus era um grande gatilho para mim ter esse monte de pensamentos automáticos catastróficos, né? E aí a gente entra num ponto que é as distorções de pensamento, né? As distorções de pensamento são muitas, tem várias e várias e várias. Tem o pensamento tudo ou nada, né? Tipo, ou eu faço bem ou eu sou um lixo, né? Tem o pensamento, a distorção de pensamento, que é a personalização, ou seja, as pessoas estão rindo, é de mim, né? A culpa é minha, é tudo centrado em mim, né? A culpa de tudo que acontece é minha. Então, geralmente os pensamentos automáticos, eles são distorcidos. Então vocês entenderam, né? Como que você faz o teu processo de escrita? Primeiro, você senta, pega um caderno, pega alguma coisa para escrever, né? Eu estou escrevendo aqui, nesse negócio aqui, escreve ali A, B, C e D, né? Situação, pensamento automático, emoção e o que acontece depois. Então eu estou indo bem devagar para vocês entenderem a lógica, para depois vocês poderem aplicar em casa sozinhos, né? Aí tá, a situação é o ônibus, fechou a porta, comecei a ter pensamentos, vou ter um ataque, vou ter uma crise de ansiedade e não vai ter o que fazer, eu vou ter que parar, vou ter que mandar parar o ônibus, tarará, tarará, tarará. E esses pensamentos automáticos, eles começam a passar pela cabeça rápido, e você acredita neles, né? Como eu falei, eles são rápidos e intensos, eles geram emoções, você acredita, não questiona. E aí tem muitas pessoas que começam a brigar com esse pensamento. Então ela começa a bater nesse pensamento, né? Não posso pensar nisso, não posso pensar nisso, não posso pensar nisso. E aí o que acontece? A tua mente, ela já está confusa, ela já está criando ansiedade, estresse, e aí você começa a tentar modular as emoções brigando com a emoção ou tentando, digamos assim, controlar o pensamento na base da porretada. Então você começa a bater no pensamento, dizendo assim, não, sai daí, eu tenho que tirar isso da cabeça, eu tenho que parar de pensar nisso. Então cada vez que você diz que tem que parar de pensar nisso, você começa a pensar no quê, né? Então esse é o detalhe. Por que você escrever te acalma? Além de te acalmar na hora, porque você faz a descarga emocional e para de fazer toda essa lambança mental que você está fazendo, você coloca isso no papel, você consegue olhar
e você consegue dizer, opa, peraí, quer dizer que eu estou pensando então que eu vou ter um ataque e tal, será que vai acontecer isso mesmo? Então você se diferencia do pensamento. Então você consegue daí modular de fato a emoção, né, regular a emoção, sem ficar brigando com a emoção e com o pensamento, né, meio que num ataque. Porque você sabe, a supressão de pensamento é a técnica que vocês mais usam quando vocês querem tirar algo da cabeça. E ela é a pior de todas, né? Inclusive foi feito estudos para ver se a supressão de pensamentos era mesmo ruim, né? Perguntaram para as pessoas lá, vou dividir vocês em 2 grupos. Vocês aqui tentam assistir esse vídeo aqui engraçado, né? E primeiro as pessoas eram dito várias palavras para as pessoas. Então, por exemplo, eu pego vocês que estão na live aqui e divido em 2 grupos. Para um grupo eu digo assim, vocês são um bando de inúteis, não sei o que, eu faço um monte de xingamento, né? E aí eu mando vocês assistir um vídeo, tá? E eu pego a outra parte do grupo, a outra metade de vocês aqui, e eu xingo vocês e eu falo, tá, agora você senta lá naquela cadeira e fica tentando tirar essas coisas que eu falei para você da tua cabeça. E aí depois a gente mede com uma escala quem é que está se sentindo mais mal e quem que está pensando mais naquelas coisas que foram ditas. E aí nos estudos o que acontece? As pessoas que vão lá e se distraem, orientam a cabeça delas para outra coisa, elas começam a ficar melhor, e as pessoas que tentam brigar com o que está sentindo, pensando, que tentam assim suprimir o pensamento, elas acabam amplificando o pensamento, né? Porque você não consegue não pensar em algo, né? Porque a atenção ela é uma coisa necessariamente aquilo que você está colocando no espaço da mente é aquilo que está lá. Então quando você fica dizendo, não pensa num cavalo, não pensa num cavalo, não pensa num cavalo, é cavalo, 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 é só o que está na mente, é isso, né? Então os pensamentos automáticos eles são melhores vistos, são melhor vistos, melhor entendidos e melhor contestados no papel do que na cabeça, porque na cabeça você gera esse feedback, né? Eu chamo lá no curso de microfonia emocional. Uma microfonia emocional, ou seja, quanto mais a microfonia aumenta, mais ela fica chiada e mais ela sobe o volume, e a caixa amplifica o som que entra no microfone, e a microfonia vai ficando cada vez mais ensurdecedora, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ficar num show, numa apresentação ao vivo, que deu aquela microfonia. Ela começa um zunido bem fininho e daqui a pouco você está surdo. É exatamente a mesma coisa. Minha ansiedade tem atacado na madrugada, demoro para dormir. Pensamentos a 1000. Então, você não pode deitar sem sentir sono, e se você não sentir sono, você tem que sair da cama, Luana. Porque eu estava falando antes de gatilho ambiental. Você está criando um ambiente de estresse para a tua mente quando você está deitada. Eu passei por isso alguns meses atrás, né? E eu já sabia disso e tinha esquecido. Então, essas coisas são coisas que a gente tem que anotar, né? Anota ali na geladeira, sei lá. Porque se você esquece disso, você começa de novo a deitar sem sono ou a ficar na cama sem sono, e aí você começa a engatilhar o teu cérebro no sentido de sentir ansiedade quando você está deitada na cama. Então, da mesma forma que se você pegar e trabalhar num lugar que te estressa, e quando você sentar naquela cadeira você vai se estressar, mesmo sem estar nada acontecendo, você também deita na cama e começa a ficar com medo, entendeu? Porque você passa muito tempo na cama sentindo medo. Então, teu cérebro, ele associa o ambiente às emoções que ele está acostumado a sentir naquele lugar. Por exemplo, aqui nessa sala eu fico bem tranquilo, porque eu nunca me estressei aqui dentro. Eu gosto de vir aqui, fazer as lives, filmar, tal, atender. E aqui é um lugar calmo. Eu não fico com medo, estressado aqui, né? Mas tem outros lugares que eu fico. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo lá naquele lugar, me estressando e tal. E a minha mente lembra daquilo, o meu cérebro engatilha. Da mesma forma que você, quando está no cinema, começa a se sentir empolgada, né? Estou no cinema, vou ver um filme. Sei lá, ou quando está passeando, geralmente você tem os mesmos sentimentos, emoções, sempre que você visita o mesmo lugar, né? Gatilhos ambientais. O mais sufocante é tentar sair, me deixa mais ainda. Exatamente o que eu falei, né? Tentar tirar o pensamento aumenta a frequência dele. Então você tem que orientar a mente a outro lugar, tá? Não é tentar tirar o pensamento da cabeça. Me sinto tão aflita que não consigo pensar.
Preciso avaliar com mais intensidade. Qualquer coisa que me tire da zona de conforto, que eu tenha que lidar com pessoas, me dá enjoo, frio e calor. Provavelmente você ficou muito tempo fugindo da interação com as pessoas. Então, o teu cérebro tem uma hipersensibilidade ao social, né? Então, assim, é como se você fosse pegar aquele exemplo meu. Se eu, por exemplo, tivesse toda hora fugindo do ônibus e pegando o carro do meu pai emprestado para ir para a faculdade, ia chegar um momento que se eu precisasse entrar no ônibus, eu ia ter um surto de medo. Porque o meu cérebro foi entendendo de um modo tão profundo que aquele negócio lá é um negócio para ser temido e evitado, e tem que fugir daquilo, que quando eu tivesse que chegar perto daquilo, pum, né, aquilo seria uma catástrofe de medo. Porque o nosso cérebro, ele se adapta. O nosso cérebro, ele faz assim, existe um estudo nos anos 50 muito interessante. O que eles fizeram? Pegaram uma lesma, vou ilustrar aqui para vocês. Pegaram uma lesma e pegaram uma agulha e colocaram eletrodos na lesma para ver a atividade neuronal dessa lesma, né? Então eles picaram a lesma e mediram a atividade. Aí, o que aconteceu? Aconteceu mais ou menos isso aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês. Digamos que esse estudo foi feito em 3 semanas, tá? Não sei se foi isso ou não, mas vamos pegar só aqui um exemplo. O que aconteceu? Na semana 1, a lesma respondeu com essa intensidade aqui de dor, né? O cérebro dela, engatilhou um tamanho de dor mais ou menos aqui. Na semana 2 aqui, na semana 3 aqui, o que vocês conseguem entender desse gráfico aqui? Vocês conseguem visualizar que cada vez que a lesma é exposta àquele tipo de dor, o sistema neurológico dela registra menos dor, né? Isso aqui é a neuroplasticidade, né? Nada mais, nada menos que a chamada neuroplasticidade. A capacidade do teu cérebro de se moldar para se adaptar àquela coisa que você está vivendo, né? Então, você vai... quando você enfrenta algo que você teme, aos poucos, é claro, a gente não deu uma bazucada na lesma, a gente deu alfinetadinhas, entende? Entende a diferença? É diferente você pegar e dar uma facada na lesma, porque aí ela morre de vez. É a mesma coisa você. Então você que tem fobia social, você não vai pegar no primeiro dia e querer fazer uma palestra, entendeu? Você vai falar com uma pessoa no supermercado, você vai tentar dar um bom dia pro porteiro, você vai tentar fazer pequenas coisas para que você comece a entender, as interações sociais não são tão perigosas, para o teu cérebro começar a aprender de fato isso, a registrar cada vez menos picos de adrenalina e medo quando você enfrenta aquilo. Tive um paciente uma vez que tinha fobia de falar com mulheres, então eu disse para ele, cara, nessa primeira semana de tratamento você não vai fazer nada além de falar com 3 mulheres por dia, pelo menos 2 palavras. Então ele tinha que dizer bom dia, boa tarde, boa noite. E eu falei pra ele, cara, de preferência, fala com mulheres que você não tem um interesse sexual ou romântico. Por quê? Porque era disso que ele tinha medo. Ele tinha medo de ser rejeitado. Então eu disse pra ele, cara, fala com a mulher que te vende lá o pão na padaria, pergunta como é que foi o dia dela, coisas assim, pra você ir perdendo essa coisa de que, nossa, se eu falar com uma mulher, ela vai me rejeitar. É um pensamento automático catastrófico. Ou seja, qual a pior coisa que um homem pode conseguir quando ele vai falar com uma mulher que ele tem interesse? É ser rejeitado. E ele pensava que toda a interação social dele teria esse resultado, esse desfecho, que é a pior probabilidade possível, né? Então é isso, o pensamento catastrófico. É sempre a pior coisa que pode acontecer, é aquela que vem no pensamento automático. E aí entenderam aqui a exposição, né? Então na lesma lá o que aconteceu? Depois de tanto tempo lá, isso foi nos anos 50, foi um dos primeiros experimentos que comprovaram essa ideia da plasticidade neuronal, né? Da mudança do cérebro. Porque até então se tinha a noção de que um cérebro é um cérebro, pronto, acabou, ele tá maduro, nunca mais ele muda, tá? Então entendiam assim. Entendiam inclusive que, por exemplo, se você não tivesse aprendido alguma coisa e tal, você não aprenderia depois da vida adulta, porque o cérebro, ele, meio que assim, ele se concretou ali, pá, e ele não muda mais. Hoje em dia a gente sabe que não. A terapia, né, a terapia, as abordagens terapêuticas, as técnicas terapêuticas, tudo que eu ensino lá no curso tem a capacidade de, se você aplicar,
mudar o teu cérebro, assim como essa lesma foi se adaptando a sentir a agulhada, o teu cérebro também pode se adaptar a, por exemplo, sair de casa, tem gente que tem fobia de sair de casa, a falar com pessoas, que tem gente que tem fobia social, a, sei lá, a ficar bem dentro do elevador, que tem gente que tem claustrofobia. Então o teu cérebro tem a capacidade de aumentar áreas e de diminuir áreas. Então o teu cérebro ele tem essa capacidade de se moldar. Então provavelmente você tem isso, você tem uma hipersensibilidade ao contato social devido a algum trauma, devido a alguma coisa, ou aí você ir evitando. Quanto mais você evita algo, mais essa sensibilidade a essa coisa aumenta, né? Tem um comentário aqui interessante. Eu associo esses momentos com críticas sobre o meu físico. Acho que tem alguém criticando a minha aparência e percebo a necessidade de aprovação, mas ao mesmo tempo percebo que é uma projeção. Isso é muito comum e é muito interessante quando a gente consegue fazer os pacientes entender o seguinte: a maioria das vezes as pessoas não estão prestando atenção em você, a maioria das vezes as pessoas estão prestando atenção nelas. Olha o paradoxo que isso é. Você tem uma pessoa aqui e outra pessoa aqui, né? Essa pessoa aqui está pensando assim: nossa, como ele está me julgando. E aí o que essa pessoa aqui nunca se liga? Que essa pessoa aqui está fazendo a mesma coisa. Ela está pensando: nossa, como ele está me julgando. Então, na verdade, ninguém está julgando ninguém, porque todo mundo está preocupado consigo próprio. Entenderam a lógica? Quando você começa a se dar conta que as pessoas são mais inseguras do que você e aparentemente não demonstram, você começa a ficar mais tranquilo socialmente, assim, né? Porque o ansioso, em geral, ou o fóbico social, ele acha que os outros estão julgando ele. Que os outros estão achando ele incompetente, desempenho ruim, tímido, sei lá. Ele está pensando esse tipo de coisa. E às vezes a pessoa está olhando para ele pensando a mesma coisa. Às vezes a pessoa está olhando para ele pensando: nossa, eu acho que ele está olhando para mim e criticando a minha calça e achando que eu me visto mal, entendeu? Então, assim, quando você começa a olhar para os outros e sair de você, você começa a desenvolver mais a teoria da mente, né? A teoria da mente é a capacidade de você olhar para o outro e projetar o estado mental dele. O ansioso tem uma teoria da mente muito prejudicada. Ele olha para a pessoa e ele sempre acha que se trata dele. Ele sempre acha que a pessoa está julgando ele, que a pessoa está olhando para ele e avaliando ele. Mas na verdade a pessoa está fazendo o oposto. Ela está olhando para você e pensando que você está avaliando ela, entendeu? Na maioria das vezes é isso. Então isso pode ser uma dica para você. Isso pode ser uma pista para você sempre lembrar, sabe? Quando você começa a sentir isso, lembra: o Gia falou que provavelmente aquela pessoa ali está tão ansiosa quanto eu, ou ela está pensando que eu estou julgando ela. Então provavelmente a pessoa não está te julgando. Em alguns casos as pessoas estão nos julgando, sim, mas não é nem perto da frequência que o ansioso acha que é. Né? O ansioso acha que é um negócio muito maior do que é. Tem uma pressão dizendo que tem que ter 24 horas o controle. Não entendi, Gabriela. Coloca de novo aí. Eu sou desse jeito. Fico com medo de ter um ataque de pânico na frente das pessoas. Aí eu começo a ficar ansiosa. Quando eu tento sair dessa situação, eu fico ansiosa e com medo. Você fica com medo de ter um ataque de pânico na frente das pessoas. Quando tenta sair da situação, fica com mais ansiedade e medo. Porque quando você tenta sair da situação, não entendi bem o que significa o sair da situação. Vamos pegar o exemplo lá. Eu tô lá no ônibus e eu começo a pensar isso aí que a Teia falou. Eu vou ter um ataque de pânico na frente das pessoas. Eu começava a ficar ansioso porque em vez de eu pensar: pera aí, eu posso ter um ataque de pânico, eu posso não ter. Será que eu não posso fazer alguma coisa? Eu não pensava que eu poderia fazer alguma coisa, e eu poderia fazer alguma coisa, tanto que teve um momento que eu comecei a me ligar disso e eu comecei a fazer. Por exemplo, uma das coisas que a pessoa pode fazer, se treinar antes, claro, não vai funcionar da primeira vez, mas uma das coisas que a pessoa pode fazer quando você começa a ficar ansioso, a tua respiração começa a sair do eixo.
Então eu estava lá no ônibus, eu lembro da última vez que eu tive um início de ataque de pânico. Porque a pessoa que teve síndrome do pânico, quando ela se cura, às vezes ela tem ela tem a sensação de que vai dar alguma coisa nela e aí ela já consegue controlar, né? Então a última vez que eu tive isso foi há meses atrás. Eu estava num ônibus também, que eu tive que fazer uma viagem de ônibus, que fazia muito tempo que eu não viajava de ônibus, que era o meu gatilho de 4 anos atrás. O meu gatilho de crise de ansiedade e de crise de pânico. Aí o que aconteceu? Eu entrei no ônibus, quando fechou a porta, me deu uma sensaçãozinha assim estranha, sabe? Aquele friozinho no pé que começa a subir e vem até a cabeça, ou ao contrário. E aí o que aconteceu? Eu já notei na hora, a minha respiração começou a mudar o ritmo. A minha respiração estava assim, digamos que ela estava assim, né? Nesse ritmo. E aí na hora que eu senti aquilo, já começou a fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então o que eu percebi? Quando eu percebi isso, eu já comecei a reduzir ela conscientemente. Então eu disse, não, peraí, reduz. E aí eu dei 3 respirações um pouco mais lentas e aquela sensação de que eu ia ter um ataque de pânico foi embora, passou. Mas isso, claro, você tem que ter treinado um pouco antes a respiração consciente, né, de uma forma que te tranquilize. Muita gente tenta controlar a respiração, tenta aprender meditação de uma forma errada e aí se ferra porque fica mais ansiosa. Então, assim, eu não recomendo que você saia no YouTube procurando como fazer respiração diafragmática ou como aprender meditação mindfulness. Eu recomendo que você selecione muito bem aonde você vai aprender isso, né? Eu tenho um vídeo lá no meu canal que ensina a fazer um relaxamento corporal, que é o body scan, que a gente chama, que é o scanner do corpo, é uma coisa focada nas sensações do corpo. Tem um vídeo lá no meu canal que eu ensino a fazer isso dentro do vídeo mesmo. Lá no curso a gente vai ter aulas sobre como fazer essas técnicas. Então você consegue sair da situação sem precisar sair correndo de dentro do ônibus e sair, né, digamos assim, fugir. Você consegue sair da situação ansiogênica com técnicas que fazem o teu estado fisiológico voltar a um patamar normal, tá? Se eu tenho esse fator como fuga dos pensamentos negativos, eu estou anulando o aprendizado ou não amadurecendo? Se você está fugindo dos pensamentos negativos, você está aprendendo. Não entendi. Se eu tenho esse fator... Se você foge dos pensamentos, você quer saber se você está aprendendo ou não, é isso? Se você foge do pensamento, você não lida com ele. Pensa que você tem uma sujeira embaixo do tapete, tá? O pensamento negativo é a mesma coisa. O pensamento negativo, ele é um pensamento automático, geralmente. Eu estava explicando antes para vocês. Quem entrou depois vai ter que ver a live de novo, ela vai ficar salva, para entender desde o princípio toda a lógica, porque eu estou seguindo uma estrutura, né? Estou ensinando as pessoas a fazer um processo de regulação emocional através da escrita em 4 passos. Então, o segundo passo é os pensamentos. E aí pode surgir pensamentos negativos. Quando você foge do pensamento negativo, você não tirou a sujeira debaixo do tapete, você deixou ela lá. Ela tende a se acumular com o tempo. Então, com o tempo, quando a pessoa vai fugindo do pensamento negativo, ela vai desaprendendo a fazer o processo de enfrentamento daquele pensamento ou de regulação daquele pensamento. Por exemplo, eu sou uma pessoa inútil. Não, peraí, vou assistir esse seriado aqui. Eu sou uma pessoa inútil. Não, peraí, eu vou ler um livro. Entende que o pensamento ele não sai, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali buzinando. E hora ou outra ele vai aparecer de novo, e de novo, e de novo. E a tendência é que ele apareça cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez... né? Intensidade maior, frequência maior, porque você não lidou com ele, entendeu? Então, provavelmente esse pensamento negativo, seja lá qual for, ele está fundado numa coisa mais profunda que é a crença. Então, a pessoa tem uma crença nuclear, não é crença limitante, esse é um termo errado, é uma cópia do termo psicológico correto, que é crença nuclear. Então, a pessoa tem uma crença nuclear, é o núcleo dos pensamentos dela, do comportamento dela. Uma das crenças nucleares que eu tenho, para vocês terem uma ideia, é que o que eu faço não é suficiente.
Por incrível que pareça, vocês podem achar meu conteúdo muito bom, mas eu tenho uma crença nuclear de que o que eu faço não é suficiente. Então, como que eu modulo essa minha crença? Eu faço um conteúdo, eu assisto ele várias vezes e eu vou anotando tudo que estava bom e tudo que estava ruim. No outro eu posso melhorar, eu tento melhorar no próximo. Provavelmente eu vou assistir essa live que eu fiz outro dia, vou anotar os pontos que eu acertei, e aí isso desativa a minha crença de que não está bom aquilo que eu fiz, né? Diminui ela. E aí, quando eu faço da próxima vez um pouquinho melhor, isso também desativa essa minha crença de que eu não faço as coisas bem, entendeu? Então a crença, ela é muito difícil de extirpar ela de ali, tirar do nada. A crença geralmente ela tem que ser modulada, ela tem que ser, é tipo assim, é um diabinho que está dentro de você que você tem que acariciar ele para ele não te ferrar, entendeu? É tipo isso, é um sabotadorzinho interno que você tem que alimentar ele com sedativos, hipnóticos, para ele ficar dormindo, para ele ficar quietinho, entende? Mais ou menos assim. Então a crença central, às vezes ela é muito positiva, às vezes ela é muito negativa. Pode ter uma crença central, por exemplo, de que você é o super-homem, que você faz tudo fodarasticamente bem. Eu também tenho uma crença dessas. Eu tenho uma crença, por exemplo, que se eu vejo alguém fazendo um negócio e eu acho massa, eu vou fazer e vou conseguir fazer também. Do mesmo jeito que o cara conseguiu fazer, eu também vou conseguir. Só que às vezes isso me bota em lugares que eu acabo fazendo coisas que eu não tenho domínio e que ficam ruins, né? Então essa é uma crença nuclear também, a gente tem várias, mas que ela é positiva, digamos, mas ela não é tão boa se ela estiver super ativada. Então a regulação emocional, ela começa no nível dos pensamentos. Na terapia a gente começa assim, pensamentos, a gente fica algumas semanas modulando os pensamentos automáticos. E aí, conforme a terapia vai avançando, o paciente fica mais treinado a detectar esses pensamentos automáticos, a gente vai descendo os níveis e vai descobrindo essas crenças automáticas. Eu tenho um paciente que na primeira sessão ele já chegou com a crença dele automática, com a crença dele nuclear já pronta. Ele é já psicólogo, né? Então ele já pensa muito sobre as coisas, ele escreve e tal. Ele já veio na primeira sessão e já trouxe, cara, eu tenho essa crença de que eu sou assim, assim, assado. E isso me trava. Então, é mais ou menos assim. Instrutor é o nome, não sei se eu te respondi. Conheci seu conteúdo no podcast, valeu. Os pensamentos negativos parecem sempre ter mais força. Tem sempre mais força, Gabriela. Por quê? Pensa só, você está na selva, tá? Você veio de um ser humano que estava na selva, literalmente, assim. Há 70 mil anos atrás existia 6 mil humanos, 6 mil de nós, há 70 mil anos atrás. E a gente estava lá na savana. Então, na savana, o que tinha? O que você acha que tinha na savana? Mais prazer, diversão, alegria e bem-estar ou possibilidades de morte por inanição, né? Fome, por, sei lá, ser devorado por alguém, por algum bicho, por cair de algum negócio, por, sei lá, a gente não tinha antibiótico, então se você raspava uma pele e infeccionava, você poderia morrer literalmente por pisar num galho, entendeu? Então, Gabriela, o nosso sistema cognitivo é mais voltado para o negativo, né? Imagina que você tem um sensor de fumaça. O sensor de fumaça do cérebro, ele, para funcionar, todo sensor de fumaça, para funcionar, tem que ser mais sensível à fumaça do que à não fumaça. O nosso cérebro é assim, ele tem que ser mais sensível ao perigo do que ao não perigo. Então, sempre penso assim, eu falo lá no curso Antinatural, que é um curso de mudança de hábitos e comportamentos, eu falo assim, o teu cérebro não quer que você seja feliz, o teu cérebro não quer que você fique tranquilo, tá? O teu cérebro quer sobreviver. E para sobreviver, o teu cérebro precisa sempre focar mais no negativo, porque foi assim que ele te trouxe até aqui, né? Então, lá no Antinatural eu ensino como você pegar essas tendências naturais que trouxeram a gente até aqui, mas que parece que atrapalham da gente ir adiante, e você modificar isso. Mas isso é papo para outro vídeo, para outro curso, para outra live até. Aconselho o app Evernote, eu também uso o Evernote. É bem massa para anotar pensamentos e tudo mais. Pode perguntar sim, pode colocar as perguntas, depois eu vou responder. O cortisol pode ser...
inerente ao organismo tem algum efeito sobre o estresse crônico? O cortisol inerente ao organismo, como assim? Não entendi o que você quer dizer. Todo organismo sofre ação do cortisol, e sem cortisol você morre. Você precisa do cortisol para fazer vários processos. Teu corpo precisa de cortisol. Tem vários processos celulares, metabólicos, enfim, que o cortisol ele precisa estar ali. O estresse crônico é o quê? Tem uma diferença entre estresse agudo e estresse crônico. Imagina que o estresse agudo é você bater um carro, tá? Estresse agudo. Estresse crônico é quando todo dia alguém raspa o teu carro. Todo dia você vai para o trabalho e você dá uma raspadinha. Alguém te dá uma fechada. Todo santo dia, há 1 ano, todo dia eu bato meu carro de uma maneira bem pequena, raspo ele. Isso é estresse crônico, tá? Então, assim, relacionamento patológico é estresse crônico. Um trabalho que você odeia é um estresse crônico. Sei lá, uma pessoa que te azucrina todo dia é um estresse crônico. E o estresse crônico é o principal fator de depressão, né? De desenvolvimento de depressão. Então, cortisol tem a ver com estresse, porque o estresse é o modo como o corpo se adapta. O estresse é bom, mas não no nível crônico e não no nível exacerbado, né? E o cortisol é o hormônio que libera o estresse, né? Melhor explicação. Agora entendo melhor o que há de errado. Valeu. Quem é que solicitou aqui uma participação? Pode solicitar de novo aí. Só não entendi quem era, não consegui ver quem era. Quer dizer que a pressão de todos dizendo que você tem que ter o controle total sobre qualquer situação exige responsabilidade. O estresse, você gera muito estresse, você querer ter controle de tudo, né? Até que ponto a opinião de outros ajuda e atrapalha na superação dessas crenças? A opinião dos outros não vai influenciar muito na modulação dessas crenças, não. A modulação dessas crenças é feita com esse sistema que eu estou passando aqui, né? De 4 passos. Então vamos lá, vamos seguir, senão eu não passo para quem estava lá no começo querendo descobrir como que se faz a escrita terapêutica, né? Como é que você faz? Você escreve os pensamentos automáticos, você depois escreve as emoções. As emoções é fácil, todo mundo sabe, né, o que está sentindo, medo, ansiedade, raiva e tal. E depois você escreve as consequências. Então vamos pegar o exemplo. Eu tô lá no mercado, o cara olha para mim e começa a rir, eu começo a pensar, né, pensamento automático. O cara tá rindo de mim, o cara tá rindo da minha calça, tá rindo do meu jeito, né, tarará, 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 todos esses pensamentos automáticos. Começa a sentir medo e ansiedade. O que eu acho que vai acontecer a seguir, que é o elemento número 4? Eu acho que o cara vai continuar rindo de mim, ou acho que o cara vai chegar e me criticar, ou eu acho que todo mundo do supermercado vai rir de mim, né? Lá no meu exemplo do ônibus, o que eu achava que ia acontecer? Eu achava que eu ia ter um ataque de pânico tão grande que o ônibus ia ter que parar e as pessoas iam ter que me acudir fazendo vento na minha cara. Isso era o que eu achava que ia acontecer. Então, quando você faz esse esquema A, B, C e D, né? Se eu soubesse disso na época, talvez eu teria ficado muito melhor, porque eu fui num psicanalista há 8 meses e sabe o que ele me falava? Ele dizia assim, e como é que tu se sente sobre isso? E eu dizia mal, né? Apavorado, com medo, com raiva. E ele dizia, como é que você se sente com relação à raiva? E eu dizia, com medo. E ele dizia, como é que você se sente com relação ao medo? Eu dizia, com raiva. E ele ficava assim, né? E ele perguntava pra mim, o que você pensa sobre isso? E eu ficava, putz, o que eu penso sobre isso? Penso que é uma merda, né, sentir isso, que é um terror sentir isso. Isso que eu penso. Tá, mas como é que eu posso fazer pra enfrentar isso? Como é que você acha que você pode fazer pra enfrentar isso? Eu ficava, meu pai do céu. Né? Então, assim, se eu soubesse disso na época, eu teria aplicado sozinho e eu não teria gastado, sei lá, 3 mil reais pra fazer não sei quantas sessões em 8 meses. Enfim, então algumas técnicas funcionam muito mais do que fazer uma terapia ruim. E eu sempre falo isso e alguém vai criticar aqui, foda-se, eu vou falar, vou continuar falando. Se você atende o teu paciente, só fica falando para ele, dizer como ele se sente, perguntando como ele se sente, dizendo como que ele acha que ele vai sair dessa situação, você não está fazendo terapia, você está conversando com o teu paciente e pedindo dinheiro dele. Então, assim,
É a mesma coisa que você ir no médico com a perna quebrada e o médico falar para você, o que você acha que a gente faz nessa perna? Bota pino, coloca gesso, o que você acha melhor nesse caso? Você que é a pessoa mais, que sabe mais da tua vida, você deve saber como tratar uma perna quebrada, né? Eu sou só ortopedista, mas quem vive a vida é você. Não tem nada a ver, né? Quando a pessoa está mal, em crise, a pessoa que te atende tem que te orientar como fazer para você lidar com aquilo. Afinal de contas, a pessoa estudou para você pegar aquele conhecimento dela, né? Pegar as técnicas para você se regular emocionalmente com a ajuda dela. Claro, a gente passa coisas, mas tem pacientes que nunca vão aplicar, né? Metade do trabalho é feito na terapia, outra metade o paciente sozinho aplicando. Mas enfim, você tem que receber isso, você tem que receber um mínimo de apoio e orientação, senão você está pagando para conversar, né? A crença negativa ativa o cortisol e por isso gera medo. A crença negativa ativa emoções, né? Medo, ansiedade, e medo e ansiedade ativam cortisol. Então, é isso aí. A leitura é uma opção de técnica para desacelerar o cérebro, sim. A leitura desacelera muito, ativa o córtex pré-frontal, modula as áreas emocionais, faz a mesma coisa que a escrita aqui. Meus pensamentos são sempre negativos. E quando a gente pensa uma coisa, ela acontece. Aí fico paranoica mesmo. Provavelmente o que acontece? Existe outra questão na pessoa ansiosa. É aquilo que eu chamo de profecia autorrealizável negativa. A profecia autorrealizável negativa é quando eu digo, vou ter um ataque de pânico. Aí, óbvio, eu fico tão assustado que eu tenho, entendeu? Então, às vezes a pessoa diz, eu tô sentindo que eu vou ser traída. E a pessoa começa a xingar o namorado, fuçar no celular dele, não deixa o cara fazer nada. E aí o cara começa a desgostar do relacionamento. Então, assim, a profecia autorrealizável negativa é quando você cria a situação negativa de tanto que você fica buscando ela. Então, seja nos relacionamentos, seja quando você começa a ter tanto medo de uma situação, você automaticamente vai gerando aquela situação sem saber, sem se dar conta. Você faz isso com as emoções, com os pensamentos, né? Então, provavelmente não é uma premonição, ou seja, tudo que eu prevejo de ruim acontece de fato. É que você só seleciona aquilo, entendeu? A tua atenção, ela passa pelo mundo e ela não pega tudo, né? Por exemplo, você não está prestando atenção agora no teu pé, mas aí você, foi lá no pé, entendeu? Então você não está prestando atenção e não viu aqui a cor do negócio aqui atrás, né? Você não viu a cor da minha camiseta, esse símbolo na camiseta. Agora você viu, entende? Então a tua atenção, ela capta só aquilo que você está prestando atenção. A tua consciência capta só o que você está prestando atenção. E a pessoa ansiosa, como o cérebro dela está todo voltado a captar perigo, ela olha e ela procura perigo no mundo. Achei um perigo, peguei. Aí, ele acontece, porque você está muito focado naquilo, né? Então você, você começa a andar pela rua e olhar para as pessoas e dizer, as pessoas me acham estranho. E aí você passa 1000 pessoas por você o dia todo. Só que você só enxerga aquela uma pessoa que olhou para você e fez uma cara feia, entendeu? Então você confirma a tua teoria prévia de que o mundo é cheio de pessoas que não gostam de você. É mais ou menos isso que acontece, tá, Larissa? Não é que você está prevendo o futuro. Você tem uma predisposição a capturar eventos e a confirmar esses eventos por um viés de seleção de atenção. Você só capta aquilo que você está querendo captar e isso confirma a tua crença. É mais ou menos isso. O que é cortisol? Cortisol é um hormônio. É um hormônio que é liberado na nossa corrente e que, quando é liberado em excesso, gera estresse. E quando é liberado num nível normal, é o principal nootrópico de todos. Nootrópico é o quê? Aquilo que aumenta a nossa capacidade cerebral de foco, de memória, de atenção. Então, assim, se você retirar seu estresse do teu corpo, total, né, o cortisol, tirou todo o cortisol, além de você morrer, você não teria muita memória, você não teria foco, não teria atenção, né? O cortisol, ele é essencial para vários processos do cérebro. Atenção, memória, foco. Cortisol é em nível normal, tá? Cortisol em excesso, daí é estresse, ansiedade, depressão e tudo mais. Chá de valeriana é muito bom para ansiedade. Muito bom.
chá de valeriana, camomila, melissa, erva de São João. Ansiedade está relacionada ao medo, dificuldade em decisões e medo de mudanças? Sim, a ansiedade pode vir por você não conseguir tomar alguma decisão ou você ter medo de mudar, porque o cérebro ele não gosta de mudança, o cérebro gosta de estabilidade. Inclusive, por isso que a gente orienta que se você tem muita ansiedade, você tem que tentar regular. A primeira coisa é regular as coisas que você faz com o teu corpo, né? Exercício, acordar, dormir, comer sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, porque daí você tem uma previsibilidade fisiológica, né? E mental também, tipo as tuas tarefas, né? Se eu não sei o que eu vou fazer na semana, eu fico ansioso. Se eu não sei o que eu vou fazer no dia, eu fico ansioso. Isso estressa o cérebro. O cérebro gosta de previsibilidade, né? Então, quando você está numa situação de vida que você não consegue prever o que vai acontecer hoje, amanhã, a tua ansiedade tende a aumentar. Né? Por exemplo, eu estou vivendo várias coisas desse processo assim. Estou passando por um processo de transição de várias tarefas, várias coisas que eu tenho que fazer, e eu ainda não consegui encaixar tudo. Então, a minha ansiedade tende a aumentar nesse momento, até eu conseguir encaixar e saber que segunda-feira de manhã tal coisa, terça-feira, quinta-feira, tudo certinho e se repetindo, né? Até que você não consegue fazer essa previsibilidade para o teu cérebro, o cérebro não se acalma, ele fica estressado, ele fica ansioso. E é naturalmente assim porque ele quer sempre economizar energia, né? Tem dificuldade de identificar emoções. A pessoa pergunta, o que eu estou sentindo? E você fica sem saber o que falar. Exatamente, porque você não faz esse esquema que eu estou ensinando aí. Você precisa começar a identificar gatilhos, pensamentos automáticos, emoções e consequências, né? O que vai acontecer a seguir. Quando começa a entrar em pânico, parece que minha vida para. Parece que estou morrendo, meu corpo reage a isso. Teu corpo acha que você está de fato morrendo, Giovana. Quando você está com crise de ansiedade, o teu corpo acha de fato que você está morrendo, né? Você tem uma resposta fisiológica que, se a gente colocasse você e uma pessoa que acabou de ser atacada por um leão numa máquina de eletroencefalograma, as duas pessoas entrassem naquela máquina, a gente ia ver as mesmas áreas ativadas, com a mesma intensidade, entendeu? Teu cérebro não sabe a diferença de um ataque de pânico para uma situação de perigo real. Então, por isso que você tem que fazer a regulação de emoções. Porque você tem um cérebro... A ansiedade não é só mental. A mente, não sei o quê. Não, o teu cérebro está diferente. Você precisa fazer uma série de coisas que diminuem áreas emocionais do cérebro e aumentam áreas racionais do cérebro. Então, o teu cérebro, no momento de uma crise de ansiedade, ativa áreas que são emocionalmente quentes, a amígdala, né, sistema límbico, ativa áreas que são responsáveis por produzir emoções, medo, ansiedade, estresse, e desativa áreas racionais. Sabe me dizer se déjà vus frequentes são prejudiciais à saúde mental? Olha, não sei dizer se isso é prejudicial à saúde mental. Eu nunca ouvi falar sobre essa hipótese, não. O déjà vu é meio que um erro no nosso sistema de memória. Então, o nosso sistema de memória é dividido em várias partes, né? Tem vários tipos de memória, episódica, né? Memória procedural, enfim. E você tem a memória a longo prazo e curto prazo. Às vezes uma coisa entra na memória de curto prazo, na verdade o processo teria que ser assim, a coisa entra pela memória de curto prazo e é processada e entra na de longo prazo. Às vezes ela entra direto para de longo prazo, e esse é o processo do déjà vu. Então a gente olha para alguma coisa pela primeira vez e parece que já viu aquilo, porque é como se o cérebro pulasse esse processo. Em vez de você olhar, registrar na memória RAM e ir para o HD, vai direto para o HD. E o corpo, epa, que coisa estranha é essa? Parece que eu já vi isso, mas nunca vi. Então você tem a sensação de já ter visto algo e a certeza de que nunca viu. Isso é o déjà vu, né? O teu cérebro sabe que você nunca viu aquilo, mas a sensação é de que você já viu. Então tá, aí você está fazendo lá a regulação emocional. Vocês entenderam bem como é? Gatilho, né? Você tem que escrever sobre os teus gatilhos. Se você quiser fazer lá na plataforma, faz. Se você quiser fazer no teu caderno, faz. Se você quiser fazer digitado, faz.
Eu prefiro que você faça à mão, porque o nível de foco à mão é maior, a memória do que você escreve à mão é maior, né? Então prefiro que você faça à mão mesmo. E daí você tem que escrever sobre o gatilho, você tem que escrever sobre o pensamento automático, o que eu posso fazer para ativar ou desativar essas áreas de emoções. Assiste essa live de novo que tá tudo aqui. A gente está desde o início aí falando sobre todos os passos. Então tá, você escreve no segundo passo o pensamento automático, né? E aí tudo que passa pela cabeça em forma de pensamento, em forma verbal, né? Pensamentos, frases, geralmente são frases. Depois você escreve as emoções e depois você escreve o que vai acontecer. Se você fizer isso por 1 semana, 2 semanas, você tende a encontrar os gatilhos e aí você tende a saber o que fazer quando os gatilhos surgem, porque você pode, por exemplo, minimizar os gatilhos. Você não precisa enfrentar tanto gatilho de ansiedade, né? A não ser que seja uma coisa que desadapte você a algo que é essencial, tá? Então, por exemplo, contato social é essencial para as pessoas. Então, se o gatilho é contato social, aí você vai dizer, bom, então o Gia falou que eu tenho que eliminar os gatilhos, então nunca mais vou falar com as pessoas. Se você não falar mais com as pessoas, a tua ansiedade vai para níveis catastróficos, porque o isolamento social é uma das coisas que mais gera estresse e ansiedade para o cérebro. Tem uma proteína que ela é ativada quando você se isola, que deixa você absurdamente ansioso e estressado. Se a gente pega os ratinhos no laboratório e isola eles ficam muito mal, né? A gente testa isso. E aí o que acontece? Tanto é que você tem a solitária, né? A solitária é a pena mais foda que tem na cadeia, né? Você isola a pessoa. Então, você começa a encontrar os gatilhos. Aqueles gatilhos que, assim, eu não preciso disso, então eu posso retirar os gatilhos, entendeu? Então, eu não preciso de sentir ansiedade cada vez que eu deito na cama. Então eu posso começar a associar a cama a um lugar tranquilo. Eu não preciso sentir medo quando eu deito na cama. Então esse é um gatilho desnecessário, né? Então esse é um gatilho que não precisa de adaptação. Esse é um gatilho que eu posso simplesmente eliminar da minha vida. Eu fico todo dia no Instagram 7 horas por dia e isso me gera ansiedade bizarra. São vários gatilhos que você tem ao longo do dia que você não precisa lidar com eles. Ninguém precisa ficar 7 horas por dia no Instagram, entendeu? Então esse é um gatilho que você pode eliminar. Agora, os gatilhos que têm que ser tratáveis são os gatilhos que envolvem comportamentos que você precisa ter. Eu preciso sair na rua, eu preciso falar com as pessoas, eu preciso usar elevadores, eu preciso usar carros. Então esses gatilhos eu não posso eliminar eles, eu tenho que aprender a lidar com eles através daquele processo ali da lesminha, né? De ir me adaptando aos poucos com aquilo. E aí você faz isso numa terapia, claro. Você pode fazer sozinho, mas não recomendo. Então, você começa a identificar os gatilhos quando você faz escrita terapêutica, você começa a identificar os pensamentos automáticos e aí você pode começar a questionar esses pensamentos automáticos e começar a pensar, bom, será que esses pensamentos têm algum fundo de verdade, tem alguma evidência, né? Como aquela postagem que eu coloquei aqui no Instagram. Se você tem tempo e energia para ter um pensamento negativo, se você tem tanta afinco para pensar aquilo e acreditar naquilo, por que você não tem também uma energia, um gasto de energia para elencar motivos para não acreditar naquilo, entende? Se você consegue pensar em 10 razões para acreditar num pensamento automático catastrófico, por que você não senta e escreve 10 motivos para você não acreditar nele? Entendeu? Então assim, eu consigo pensar em 10 motivos pelos quais eu sou inútil. Então por que você não senta e escreve 10 razões pelas quais você pode pensar que você não é inútil? Esse que é o processo de você ir fazendo essa balança do negativo, que já é sempre voltada para o negativo, esse detector de fumaça que está sempre voltado para o negativo, ele ir começar a se regular um pouco e ele começar a ficar menos ativo, né? Então você começa a fazer um balanço, né? O teu cérebro começa a dizer, opa,
quer dizer que o cara não é tão ruim assim, quer dizer que o mundo não é tão ruim assim. Olha aqui, ó, eu consigo ter na minha cabeça, na minha memória, várias provas de que o mundo não é isso que eu tô pensando que é. Entendeu? Conheci seu perfil hoje, acabei de conhecer, você é incrível. Ó, o Juan chegou agora há pouco aí. Saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a alma humana, seja apenas outra alma humana. Obrigado por agregar tanto em consciência e compreensão. É muito boa essa frase, né? A frase do Jung. O Jung disse que você pode saber todas as teorias e técnicas, mas quando você vai atender, você tem que ser outro humano. Essa frase eu ouvi ela pela primeira vez quando eu estava na faculdade. A minha faculdade foi uma faculdade focada em psicanálise. Os professores de lá eram apaixonados pela psicanálise, de um sentido dogmático. Então, assim como você tem a pessoa petista apaixonada e a pessoa, sei lá, seguidor do Olavo de Carvalho, apaixonada, brigando entre si, lá a gente tinha a psicanálise brigando com a TCC. E lá a gente tinha a noção de que a TCC era uma porcaria, que a TCC era horrível, que a TCC não trabalha o sintoma, que a TCC só esconde o problema, e não sei o que, não sei o que. Tinha essa noção lá dos professores, né? E eu notava que os professores, eles tentavam encaixar todos os casos dentro da teoria. Eles tentavam enfiar você dentro da teoria. Então, se você fosse lá ser atendido, você ia virar um estudo de caso, não um paciente, um humano precisando de ajuda. Então, eu desde o começo já me revoltei com isso e eu tentei fazer justamente o contrário. Por isso que lá no meu podcast eu falo de tudo que eu passei na vida. Eu passei por relacionamento, dependência emocional, eu passei por pobreza, eu passei por ansiedade, passei por depressão, passei por um monte de coisa. E quando eu falo isso para as pessoas se reconhecem. O cara é humano, entendeu? Então, eu acho muito legal essa frase do Jung. Porque não importa o que você sabe, quando você conversa com uma pessoa, você está tentando ajudar ela. E isso é um ato humano, isso não é uma coisa fria, onde você... minha teoria diz que essa pessoa está, sei lá, com trauma disso e daquilo, então eu vou enfiar essa teoria goela abaixo da pessoa. Nada a ver, né? Porque a ansiedade gera dor de cabeça? Por vários motivos, porque você se estressa, você tem muito fluxo sanguíneo, quando você se estressa, você tem mais fluxo sanguíneo, o coração bate mais forte, aí o cérebro lá, o cérebro começa a ter mais fluxo sanguíneo, então os vasos dilatam, e a dor de cabeça é uma dilatação de vaso sanguíneo no cérebro, né? Vamos ver aqui. Criar expectativa sobre algo é um gatilho? Expectativa sobre algo é um pensamento automático. Pode ser um pensamento automático. Por exemplo, o gatilho pode ser... Vamos pegar aqui, um exemplo aqui. Um gatilho pode ser que tem muita gente na live aqui comigo. Né? Considerando o tamanho do meu perfil, tem muita gente aqui. Tem 20 pessoas aqui. Né? A gente fez uma live esses dias com um perfil que tem quase 1 milhão de seguidores e tinha 100 pessoas na live. Então, considerando esse tamanho aí, eu considero que tem bastante gente aqui. Um gatilho seria, tem bastante gente aqui, então vou ficar rico, né? E aí a expectativa seria esse pensamento, entendeu? Então, isso sim é um pensamento automático. O gatilho, a expectativa não é gatilho, a expectativa é um pensamento, a expectativa é uma projeção mental, tá? Então, gatilho geralmente é uma situação, é um ambiente. Gatilho geralmente é algo externo a você. Pode ser interno, pode existir gatilhos internos, mas não é o mais comum. O mais comum é que os gatilhos eles estejam fora. E aí dentro de você estão os pensamentos automáticos. Ganhei alta da terapia após 4 meses, fazendo praticamente toda semana. Mas parece que voltei a me afundar de novo. Devo voltar para a terapia? Você fez uma prevenção de recaída na tua terapia? Essa seria a minha pergunta para você. Porque a gente faz o seguinte, a gente entra em pensamentos automáticos, primeiro a gente regula as coisas mais fundamentais, sono, alimentação, exercícios, porque não tem como tratar uma pessoa que está com o metabolismo todo zoado, com o ritmo circadiano todo zoado, com o sono todo zoado. E aí a gente trabalha isso, depois a gente vai para os pensamentos, depois a gente vai para as crenças,
Depois que a gente vê que o paciente está bem, a gente faz uma prevenção de recaída. A gente faz um planejamento, a gente pensa como que esse paciente pode não cair de novo nesse transtorno que ele está tendo. Se for um transtorno de ansiedade ou coisa assim que tem alta, né? Porque tem coisas que não tem alta. Transtornos de personalidade tem que ser atendido para sempre, né? Alguns transtornos muito graves de humor, né, como bipolaridade, às vezes a pessoa tem que fazer terapia pelo menos numa frequência menor para sempre. Mas assim, provavelmente você não deve ter tido um bom planejamento de prevenção de recaída. E aí você se perdeu, parou de fazer alguma coisa, não sei, talvez você teve uma outra questão na tua vida que deixou você mais estressada. Provavelmente você tem que voltar a fazer esse processo de prevenção de recaída se você não fez. Agora, se você fez, aí tem que ver os gatilhos, se você não mudou alguma coisa na tua vida, talvez você mudou de emprego, de ambiente, talvez alguma situação externa influenciou para você sentir mais ansiedade, né? Tem várias formas de a gente responder essa pergunta. Acordo sem sentir nada, penso muito em algo e começo a sentir. Existe isso ou é só comigo? É exatamente isso. É a microfonia emocional que ensino lá no curso. Quando você começa a pensar e sentir algo e você começa a criar aquilo porque você está tão focada naquilo, né? Por exemplo, estava falando com outra menina esses dias, não é você, Larissa, é outra, que ela falou que ela estava com despersonalização também. E ela disse o seguinte: eu notei que eu comecei a melhorar porque eu comecei a parar de focar na sensação em si, né? Eu comecei a parar de checar, eu estava pesquisando muito sobre, e eu comecei a parar de pesquisar sobre isso, e eu comecei a melhorar. Então é exatamente isso, quando você foca em algo, aquilo fica maior, né? Sempre. Então você tem que aprender a controlar o foco, a controlar a atenção, né? Controlar a orientar a atenção. Isso é um processo que eu vou ter que falar para vocês em outra live, porque leva mais 1 hora, mais 2 horas, sei lá. Depressão pode ser curada pela força de vontade sem auxílio psicológico? Não sei, depende do nível da depressão, depende do teu histórico, depende de uma série de fatores que eu não poderia falar aqui, sinceramente, sem correr num risco ético de te falar. Depressão é um transtorno bem complexo. Depressão é um transtorno que pode envolver vários fatores. Ela pode surgir da manifestação genética que você tem uma propensão, ela pode surgir dos teus estilos de pensamento, ela pode surgir de um trauma, ela pode surgir do estresse crônico, ela pode surgir da tua alimentação, de você consumir muita coisa com açúcar ou muita coisa hipercalórica, né? Então pode surgir de muita coisa. E aí como que você vai saber disso? Sozinha aí, com força de vontade, digamos assim. Então você tem que estudar, tem que ter uma experiência de diagnóstico grande. Não vale a pena, né? Porque se você for contar o tempo que você vai levar para estudar tudo, para poder diagnosticar os teus fatores de risco, diagnosticar os comportamentos que vão minando com o teu brilho, assim, com a tua vontade de viver, com a tua dopamina, com a tua motivação. Se você for tentar encontrar todos esses gatilhos e fatores de risco, e se você for estudar como que faz um tratamento, você leva muito tempo, e talvez esse tempo que você esteja em depressão, você não consiga fazer isso, exatamente porque você está em depressão. Então a depressão, ela dá a gente fica menos motivado, a gente fica com menos energia, a gente às vezes não come direito, ou come muito, então a gente desregula tudo. Então não tem como ter força de vontade se você está todo desregulado, o teu sistema está todo desregulado. Então o tratamento ideal para depressão é você ser acompanhada por um psicólogo bom, que trabalhe com terapia cognitivo-comportamental, e se precisar auxiliar com medicação, o tratamento ouro é esse, TCC mais medicações, né? Mas eu aconselho que você busque ajuda, não aconselho você tentar lidar com um negócio tão complexo sozinha, não. Qual a diferença entre ansiedade e depressão?
Como identificar? A depressão, ela tem algumas características bem marcantes. Quando a pessoa começa a... O que todo mundo sabe da depressão? Vamos começar por aí. Todo mundo sabe que a pessoa fica triste, desmotivada e sem prazer na vida, né? A anedonia, a incapacidade de sentir prazer. A tristeza, né? Às vezes a pessoa chora muito, chora demais ou chora por muito tempo e não sente prazer, sei lá, eu gostava tanto de comer isso aí, não gosto mais, eu gostava tanto de tocar violão, não toco mais, eu gostava tanto de sair, não saio mais, né? Tem essas coisas que todo mundo já sabe. Agora, o que a maioria das pessoas não sabe é que tem alterações dos estados, das funções vegetativas. Sono, então a pessoa fica com muito sono ou pouco sono. Apetite, a pessoa fica com extremo apetite ou quase não tem vontade de comer. Energia, a pessoa fica com muita energia ou com pouca energia, né? A pessoa pode ficar com baixa necessidade de sono, tipo dormir 3, 4 horas só e se sentir satisfeita no outro dia, ou não, passa a noite inteira na cama dormindo, o dia inteiro, só dorme, só deita, tem aquela vontade, né? Então quando o teu sono começa a vir em horários que você não tinha sono antes, começa a desregular o sono, desregular o apetite, desregular o nível de energia e desregular a libido, você pode ficar atenta, que pode ser uma depressão, né? Além daquelas outras coisas clássicas que todo mundo já sabe, né? Desmotivação, tristeza, anedonia, né? Incapacidade de sentir prazer. Então, principalmente essas coisas, né? Principalmente isso. Algumas pessoas têm uma depressão de estresse, assim. Uma pessoa tem uma depressão de ficar irritada. Então, nem todas as pessoas têm aquela depressão de ficar deitado na cama sem poder se mexer. Algumas pessoas têm uma depressão de ficar muito elétricas. Mas a ansiedade não tem tanto essa questão de, por exemplo, de você não sentir prazer, né? A ansiedade, a capacidade de você sentir prazer na ansiedade, ela permanece. O que mais? A ansiedade tem muita relação com a insônia, então isso não é uma coisa que é diferente. O depressivo, ele vai tender a dormir mais, ter mais aquela, assim, eu durmo 16 horas às vezes, 12 horas. E o ansioso, ele tende a dormir menos, porque ele tem ansiedade noturna, ativação noturna ou baixa necessidade de sono. Então, geralmente, o ansioso fica mais com insônia e o depressivo geralmente dorme mais. Mas o depressivo pode ter insônia também, entende? É comum as duas coisas no depressivo. Porém, na ansiedade não é comum que a pessoa durma muito. Então, quando a pessoa que tem ansiedade começa a dormir demais, mau sinal. Sinal que ela já está passando para o outro lado. Porque de cada 5 pessoas com depressão, 4 vieram desse lado da ansiedade e não trataram, entendeu? O que mais que é diferente da depressão e da ansiedade? Alterações de apetite, né? A ansiedade não mexe tanto com o apetite assim, a não ser as pessoas que têm um estilo compensatório de comer para se aliviar. Aquela pessoa vai comer mais quando ela tem ansiedade. Mas se ela não tem ansiedade naquele dia, ela não come. A depressão não. A alteração do apetite na depressão, ela é meio que estável. Ou a pessoa está sempre sem fome, ou sempre com muita fome, entendeu? Então a depressão é mais grave. Mais ou menos isso, né? E aquela tristeza. A depressão, a ansiedade não dá tanta tristeza. Ela dá mais preocupação, projeção no futuro, medo. Mas não aquela tristeza, aquela coisa de chorar, sabe? Normal a ansiedade se apresentar no corpo. Sim, no corpo, coisas de coceira, aquelas dermatites, aquelas manchas vermelhas, manchas roxas, né? É comum sim se apresentar no corpo. E aí, pessoal, gostaram do tema? Quem é que tá desde o início aí? Me coloca aí só para mim saber se alguém tá desde o início. Não sei nem quanto tempo a gente tá aqui. Quem entrou agora pode ver a live depois, vai ficar salva. Eu vou colocar no YouTube também. Eu coloco lá no YouTube, você pode assistir acelerado, se quiser, né? Pessoa ansiosa, quando vai assistir um negócio que não foi ao vivo, ela quer assistir acelerado, né? Eu sou assim. Eu nunca assisto algo sem estar no 2x. Porque eu penso, bom, se eu posso assistir o conteúdo de 1 hora em meia, eu vou assistir em meia, porque é mais rápido, né? Ó, o Eduardo tá aí. Cheguei atrasado, o Juan, pode assistir de novo.
Psi Bruna de Lima, tem uma psicóloga aí, ó. Isso aí. Carmelia. Então tá, pessoal, a gente vai encerrar aqui. Tá frio aqui na sala já, o ar tá me congelando aqui. E foi legal. Eu tava um pouco acelerado hoje, eu resolvi fazer uma live para me despejar um pouco do que eu sei para vocês, porque para vocês é valioso, né? E pode ajudar muito. E eu tenho uma necessidade absurda de falar. Então eu sou uma pessoa que eu sei controlar minha ansiedade de várias formas, né? Teve meses que eu passei meses escrevendo. Eu escrevi um livro, não lancei ele ainda, mas eu fiquei 3 meses escrevendo um livro, muito tempo. E falar para mim é uma coisa que me acalma muito. Eu passei por um trauma na infância, também desenvolvi compulsão e obesidade. Tem alguma ligação entre o estresse pós-traumático e o transtorno alimentar? Tem sim, porque o estresse diminui quando você come, né? Quando você come, o que acontece? Você ativa o sistema parasimpático, que é o sistema que te acalma, digamos assim, né? Então o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso que a gente não controla, que regula um monte de coisa, inclusive nossa pressão cardíaca e tudo mais, ele tem o sistema simpático que ativa a resposta de luta e fuga e o sistema parasimpático. A comida ativa o parasimpático. E é uma gangorra, né? Quando você ativou o simpático, desativa o parasimpático. Então, o que significa? Comida desativa medo e ansiedade num nível fisiológico, de alguma forma. Então, por isso, muita gente que tem ansiedade come demais e tem uma relação com a comida desadaptativa, ruim, disfuncional, né? Porque é como se fosse um calmante natural, assim, naquele momento. Só que daí isso é ruim porque a pessoa, ela começa a comer demais, né? E aí pode sim desenvolver algum tipo de transtorno alimentar, compulsão alimentar ou qualquer outra coisa do tipo, sobrepeso e tal, né? Então a gente tem que encontrar outras formas de regular as emoções, como essa que eu passei para vocês, né? Quem não viu até o final, veja. E se viu desde o início, também veja de novo, porque é muita coisa para pegar de uma vez só. E esse tipo de aprendizado, assim, de coisas que a gente tem que fazer e aplicar, a gente tem que ver várias vezes. Porque não é, assim, uma coisa é você entender um conteúdo, tá? Todo mundo que está aqui deve ter entendido. Outra coisa é esse conteúdo ser fixado. Esse é um outro nível. E outra coisa é esse conteúdo ser tão fixado que vai ser lembrado. É outro nível de aprendizagem. E outra coisa é ele ser tão lembrado que ele vai ser praticado. É outro nível. Então, quando eu gosto de um conteúdo, eu assisto 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Tem livros que eu já li mais de 10 vezes. Tem filmes que eu já vi 30 vezes. Tem coisas que eu já li repetidas e repetidas vezes. Então, podem assistir de novo se vocês acham que isso fez sentido. Quanto mais você repetir, mais você faz com que aquilo fique se consolidando ali dentro. Como começar a escrever para descobrir os gatilhos? Quais as perguntas que devo fazer? É o que a gente trabalhou no início dessa live, Rafa. O gatilho, o que estava acontecendo, o que eu pensei nessa situação, o que eu senti e o que vai acontecer no futuro. Quando você começa, você não sabe o que é gatilho, por isso que você tem que se forçar a começar a escrever. Porque daí você carrega alguma coisa junto com você, um celular, manda um áudio para você mesmo e tal. Aí você começa a perceber. Você não vai perceber o gatilho, entende? Você vai perceber primeiro o ponto número 3. Você primeiro vai estar ansiosa. Aí você percebeu que está ansiosa. E aí você vai olhar e vai dizer, bom, quais são os gatilhos? Aí você vai vir para cá, entendeu? Daí você vai vir, o gatilho é que eu tô aqui numa situação tal, que tá cheio de pessoas. Aí o pensamento, aí a emoção. Mas entende? Você desperta para a consciência de fazer o exercício no ponto 3 já. Não é uma sequência lógica onde primeiro você vê o gatilho, depois tarará, entendeu? Então você se sentiu ansiedade, aí você procura o gatilho. Você vai despertar aqui no ponto número 3. Postura corporal correta auxilia no humor? Sim. A postura corporal, ela auxilia até no sistema endócrino, né? Cortisol, testosterona. Se você fica mais ereto, você diminui cortisol e você aumenta a testosterona, que é um hormônio que faz você se sentir melhor, tal. Serotonina também.
Tem umas pesquisas sobre isso, tem um capítulo no livro do Jordan Peterson que fala sobre isso, né? Capítulo número 1 do livro 12 Regras para a Vida, que é um baita livro, ele fala sobre isso aí. Tudo que você falou aqui tem nos seus cursos, tudo que eu falei aqui tem no curso, exatamente tudo que eu falei aqui está lá. Isso aí, pessoal, vou desligar aqui, eu vou fazer mais lives, né? Não vou poder avisar com antecedência, porque eu não sei bem quando que eu vou poder fazer, mas vou fazer mais lives aí para vocês. Mandem essa live para quem vocês acham que precisa, né? Se você acha que a pessoa precisa entender melhor a ansiedade, entender melhor os pensamentos, a plataforma está no link da bio do meu Instagram. A plataforma é de graça, você pode entrar lá, é só cadastrar um e-mail e uma senha e você pode entrar e fazer. O pensamento vem antes da sensação e emoção? Sim, pensamento vem antes da emoção e sensação. Mas como eu disse, você desperta para o exercício na emoção. Você nunca vai despertar dentro do pensamento, no início. Por isso que você aprende e dá alta na terapia. Porque lá no final da terapia, você vai começar a caçar os pensamentos automáticos, antes de sentir a sensação e a emoção. E é por isso que você ganha alta, por isso que o terapeuta diz, olha, acho que você não precisa mais de mim. Você já identifica os pensamentos automáticos antes das crises, antes do pensamento, da emoção, antes da sensação. Então, você não precisa mais estar aqui pagando para fazer isso, já que você já aprendeu a fazer, entendeu? Então, assim, o pensamento automático, ele é depois do gatilho, em ordem cronológica de aparecimento do fenômeno. Tem o gatilho, tem o pensamento e tem a emoção e o comportamento. Então, como eu disse, primeiro você vai sentir ansiedade, aí você vai pegar teu caderno e escrever qual será que foi o gatilho, qual será que foi o pensamento, o que eu estou sentindo e o que vai acontecer a seguir. Então, mais ou menos isso. Conforme você for fazendo isso, você vai começar a notar que o pensamento vem antes da emoção e quais pensamentos geralmente vêm antes de quais gatilhos. Isso vai se tornar um padrão para você. Por exemplo, eu tenho um pensamento automático que é do gatilho de eu ficar sem fazer nada que eu considero útil. Então, quando eu não estou produzindo nenhum conteúdo, quando eu não estou fazendo nenhuma live, nenhum podcast, nenhum post, não estou lendo nenhum livro, não estou estudando nada que vai me trazer resultado para esse meu projeto, que é divulgar psicologia, conseguir pacientes, vender meus cursos, divulgar meu nome, eu tendo a ficar mais ansioso, porque eu começo a pensar que eu estou perdendo tempo, que eu poderia estar fazendo alguma coisa para meu futuro, entendeu? Então, o gatilho, que é ficar com o tempo ocioso, gera pensamentos automáticos do tipo, eu poderia estar aproveitando essa tarde. Nessa tarde eu poderia estar fazendo um podcast que poderia me durar anos e anos e anos de feedbacks das pessoas, eu poderia ajudar muita gente com essa tarde que eu perdi, entenderam? Então essa live que eu fiz para vocês aqui foi 1 hora só, mas essa 1 hora ela vai me render muita coisa, porque eu uso essa live para um monte de coisa. Eu posso botar lá dentro do curso para os alunos, eu posso botar no meu canal do YouTube, eu posso impulsionar lá no canal do YouTube, eu posso cortar essa live em 15 mil pedacinhos e colocar aqui no Instagram mesmo. Então eu posso fazer muita coisa. Então esse é um gatilho meu que gera ansiedade. Opa, o que eu vi aqui? Pediram para participar aqui, eu aceitei e a pessoa disse, meu Deus do céu, se assustou. Então tá, pessoal, vou encerrar. Qualquer coisa vocês podem me perguntar no inbox ali. Compartilhem a live. A Fernanda disse, desculpa, foi errado. Aqui é assim, ó, quer participar, a gente vai na hora, faz uma terapia ao vivo. Então tá, pessoal. Abraço, valeu para quem estava aí. Se vocês compartilharem essa live, eu agradeço muito mais. Se vocês me ajudarem a divulgar tudo isso. E se vocês comparecerem aí, tem mais live, né? Se vocês continuarem vindo aí, tem muito mais. Beleza, pessoal? Abraço, a gente se vê na próxima. Vou deixar salva a live aqui e no YouTube também, tá?